Olá a todos, eu sou o Richard e o tema do meu artigo fala sobre a determinação da resistência de interface entre geomembranas e geotestes por meio de ensaio de cisalhamento direto. O meu trabalho está organizado da seguinte forma, como vocês podem ver aí na tela, e o tema do ensaio é investigar o comportamento da interface entre geomembranas e geotestes é, por meio do ensaio de cisalhamento direto, ok? E primeiro a gente vai fazer uma breve introdução sobre os temas, explicando o que seria essa geomembrana e também geotestes. Eles são tipos de geossintéticos, que são materiais planos que são fabricados a partir de polímeros, né, podendo ser esses artificiais ou naturais, que trazem algumas propriedades muito importantes para a geotecnia, como reforço, filtração, drenagem e proteção. E como vocês podem ver, existem aqui diversos tipos de geotestes, né? Geossintéticos, perdão. E entre os geossintéticos que nós iremos estudar, que são os geotestes e as geomembranas, os geotestes eles são permeáveis, têm uma resistência um pouquinho maior e tem também exerce a função meio de como um dreno, evitando com que algumas partículas grandes possam danificar materiais, como é o caso da geomembrana, que é um pouquinho mais frágil, são impermeáveis e a junção desses dois materiais é comumente feita em barreiras impermeabilizantes, que é muito comum, por exemplo, em aterros sanitários, né? Evitando que alguns resíduos infiltrem dentro da lençol freático. Então, é muito importante que essa interface, que essa zona de transição entre geomembrana e geoteste tenha uma certa resistência, evitando com que alguns problemas, como o desmoronamento de taludes, aconteçam. Mas o que é essa resistência a cisalhamento? Bom, quanto maior for a tensão de cisalhamento, quanto maior for também o deslocamento antes da ruptura, maior vai ser a minha resistência ao cisalhamento. Dentre as variáveis que serão estudadas estão a textura, a unidade por massa diária, a massa por unidade diária, né, perdão, a composição polimérica do geoteste e a influência da condição inundada no ensaio. Dentre os materiais e métodos, os geotestes utilizados têm a sua composição polimétrica, o polipropileno, e o outro poliéster. Já a geomembrana tem a mesma composição polimérica, porém a diferença é que uma é lisa e a outra é texturizada. Um ensaio de cisalhamento direto é um ensaio normatizado. A velocidade com que a tensão vertical foi aplicada é 0,13 milímetros por segundo e a intensidade do carregamento vertical era de 50, 100 e 150 kPa. Bom, os resultados obtidos. Primeiro a gente vai analisar os gráficos de tensão, cisalhamento e deslocamento, e que a gente pode ver que o deslocamento antes da tensão máxima de cisalhamento foram bem baixos. Para a membrana lisa, a gente tem de 2 milímetros e 11, de 0,4 a 1 milímetro. Já para a membrana rugosa, a gente consegue obter deslocamentos maiores, como 2,4 e 6,9, né, para geotestes diferentes. Já com base em voltagem de resistência, a gente consegue ter os ângulos de atrito e o ângulo residual, em que quanto maior for esse ângulo, maior vai ser a minha resistência. Então aqui, analisando fazendo uma comparação entre a geomembrana lisa e a texturada e a texturizada, a gente pode ver que a texturizada apresenta ângulos maiores, ou seja, uma resistência maior. Da mesma forma, por geoteste de PP, quando a geomembrana é texturizada, ela tem uma resistência maior. Aqui um breve resuminho dos ângulos obtidos. A única diferença é que tem um coeficiente entre o atrito residual e o atrito de pico. E com isso a gente pode concluir que as membranas rugosas elas favorecem o aumento de resistência ao cisalhamento nessa minha interface entre o meu minha geomembrana e meu geoteste. E que variáveis como a inundação do corpo de prova, a massa por unidade diária e também a composição polimérica não tiveram uma grande influência no resultado final. E com isso, a análise crítica que eu faço é que eu concordo com os resultados obtidos. Eu até diria que era bem fácil de se prever, né? Que no caso a membrana rugosa
apresentaria uma resistência maior do que a lisa, visto que a gente pode compreender esse acontecimento a partir da física básica. Por exemplo, quando a gente avalia critérios de ruptura do corpo de prova, os principais que regem isso é o atrito e a coesão. A coesão, no caso, ela faz com que as partículas elas tenham tipo uma certa atração entre si. Já o atrito, nós podemos compreender quando a gente, por exemplo, sei lá, move um objeto, sei lá, pesado por uma superfície lisa. Quanto mais lisa for essa superfície, mais fácil vai ser para nós deslocarmos esse objeto. Da mesma forma, com os gelos sintéticos e com a geomembrana e com o geoteste. Quanto mais lisa for a geomembrana, mais fácil o meu geoteste vai se mover sobre ela. Da mesma forma, quanto mais rugosa for essa geomembrana, mais difícil vai ser esse deslocamento, resultando assim em uma maior resistência ao cisalhamento. Por isso que eu falo que era realmente bem fácil a gente prever qual tipo de geomembrana ia ter um resultado maior. Bom, com isso, essas aqui são as referências. Isso é tudo. Muito obrigado.